E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite desta segunda-feira, e são muitos os assuntos do Santos, tá? O presidente Marcelo Teixeira foi lá no Rio de Janeiro, reclamou na CBF em relação à arbitragem. Vamos falar também sobre a situação do Brasão, tá? Será que ele vai jogar domingo contra São Paulo? Não vai? Tem um protocolo de conclusão da FIFA. O que diz o protocolo? Vamos discutir isso aí também. E falar um pouquinho desse time, né, que jogou muita bola para mim e para muita gente na partida de ontem contra o Atlético em Belo Horizonte, no empate em 1-1, que poderia ter sido uma vitória se não fosse o Zé Ivaldo ter sido expulso no comecinho do segundo tempo e jogar tudo que foi planejado, trabalhado nos 14 dias, ou seja, 2 semanas de trabalho do Vojvoda, jogar tudo isso aí no lixo, lamentavelmente, tá? E vamos dar uma tocadinha também no assunto do São Paulo, hein, que é o adversário do Santos, perdão, no próximo domingo, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. Então eu vou explicar para vocês porque que esse jogo vai ser nesse horário, tá? Tem nada a ver com televisão, nada a ver com televisão, tá bom? Mas antes disso tudo, gente, vocês sabem, né? Eu peço para vocês sempre se inscreverem aqui no canal, deem o like, ative o sininho, hype esse vídeo, quero ver se eu chego logo em 175 mil assinantes, né? Inscritos aqui nesse canal. E preciso contar com vocês, tá bom? Eu sei que eu posso sempre, mas fica sempre esse alerta aí para vocês. Combinado? Gente, outra coisa também que eu queria dizer para vocês é a respeito da Semana Gollover. O que é a Semana Gollover? Olha aí, é a semana da Golcase. É isso aí, gente. Semana Gollover é de 10 a 20 de setembro. Hoje nós estamos no dia 15, ou seja, atingimos a metade dessa semana. O que é isso? O que significa isso? Todo site com desconto de até 50%. Todo site com desconto de até 50%. Repito, todo site com desconto de até 50%. Gente, olha, são várias as promoções. Vocês lembram das capinhas, lembram? Aqui, ó. Essas 2 capinhas aqui. Eu gosto muito dessa daqui da Vila Belmiro. E vai ser derrubada, se Deus quiser, para ser construído um novo estádio ali. Você compra uma e leva 2. Compra uma e leva 2. Cada um sai por menos de R$25. A garrafa Urbana. Tá aqui, ó. Garrafa Urbana. Ó. Demais, né? Tá saindo por menos de R$90. A Fresh, que é aquela maravilhosa, de 950 ml, tá mais barata que a de 250, hein? Essa de 950 tá mais barata do que a de 250 somente esse mês, hein? Somente esse mês. Tá saindo por menos de R$150. E também tem o copo Vibe térmico para você colocar a sua cervejinha e você se saborear a sua cervejinha, o seu chopinho também. Esse é o copo que está saindo por menos de R$110, o copo Vibe, tá bom? Pessoal, então, como eu falei na abertura desse texto, o presidente Marcelo Teixeira deu inclusive uma entrevista pro canal Sport TV, falando a respeito da atuação desastrosa do árbitro da partida de ontem, o Bruno Arleu de Araújo, que é um árbitro do Rio de Janeiro. Foi uma vergonha aquele pênalti não ter sido marcado, né? Aquele pênalti do Scarpa em cima do Neymar. Uma vergonha, uma vergonha. Não teve ninguém que dissesse o contrário. Todos os ex-árbitros ouvidos, todos os jornalistas que opinaram, todos disseram a mesma coisa. Foi pênalti. Pior do que tudo isso, porque ali no campo do jogo, tal, você ainda pode ter uma distração em função do andamento da jogada. Agora, pior do que tudo isso foi o árbitro do VAR, né? O Wagner Hillway, de Santa Catarina, não ter chamado, não ter alertado o árbitro da partida para o lance. Tem que dar uma olhada. Eu falei isso para vocês no vídeo de ontem. Mas não aconteceu nada. Nem o árbitro marcou em campo, nem o árbitro do VAR fez menção de chamar o Bruno Arleu de Araújo para dar uma olhadinha no lance. O árbitro do VAR, eu já falei para vocês, mas é bom a gente frisar sempre. É um perigo. Esse Wagner Hillway é um perigo, porque ele é ruim, incapaz, não sabe exercer a função que lhe é designada pela comissão de arbitragem da CBF. Entendeu? E o Marcelo Teixeira foi lá na CBF hoje e fez lá uma reclamação. E em entrevista
ao GE, ele falou o seguinte, olha, o Santos tem sido muito prejudicado nesses últimos jogos. Ontem tivemos um lance gravíssimo no primeiro tempo. Imagine se numa entrada como aquela o Neymar se machuca seriamente. Foi um pênalti claríssimo, claríssimo. E nem sequer houve a chamada para o árbitro revisar. Isso nos preocupa bastante. Isso nos preocupa bastante. Agora, olha a arte que eu preparei aqui para vocês. Olha só. Olha lá, tá vendo? A gente tem alertado a comissão de arbitragem e não vemos mudança de postura. Tá vendo? A gente alerta e, ou seja, o pessoal está C3 pontinhos para as reclamações do Marcelo Teixeira. Tá? Por que isso acontece? Entendeu? Mas eu vou falar já por que isso acontece. Vou destacar para vocês aqui um pouquinho mais da fala dele. Temos participado de todas as reuniões. Levamos materiais, lances duvidosos e até mesmo lances para parabenizar a arbitragem. Queremos construir, mas não podemos aceitar que erros assim interfiram diretamente no resultado. Não queremos favorecimento, queremos apenas critérios corretos. Perfeito. O jogo estava 0-0. É bom a gente lembrar isso. Se aquele pênalti é marcado e o Neymar converte com 1-0, o jogo era outro. A história muda. O Atlético podia até ganhar, não sei. Mas muda completamente. Completamente. Tá aí, a torcida do Atlético estava no veneno com o time por causa da eliminação na Copa do Brasil por Cruzeiro, o grande rival, 2 derrotas por 2-0, placar agregado de 4-0 para o Cruzeiro. Imagina o Santos sair na frente. Tinha 38.262 torcedores na Arena MRV. Os caras iam ficar no veneno. Iam começar a pegar no pé do jogador. E a tranquilidade ia para o espaço. O que era para ser incentivo, apoio de arquibancada, viria em forma de pressão. Tá? Mas o Marcelo Teixeira falou mais ainda. A solução, como em qualquer setor, é a profissionalização. Os árbitros precisam ter dedicação integral, como têm jogadores e dirigentes. Só assim estarão mais preparados para jogos tão decisivos. O recurso tecnológico existe, mas precisa ser usado corretamente para reparar erros. Não adianta termos o VAR se ele não é aplicado com critérios claros. Tudo aí perfeito. Tudo que o Marcelo Teixeira falou, eu assino embaixo. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: alguém na CBF vai se incomodar com os reclamos do Marcelo Teixeira? Alguém na CBF vai dar ouvidos ao que o Marcelo Teixeira disse? Alguém na comissão de arbitragem vai levar em consideração, em conta, a indignação do presidente do Santos? Não acredito. Não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque é aquilo que eu vivo dizendo para vocês aqui. O Marcelo Teixeira não tem representatividade nenhuma na CBF. Nenhuma. 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 Os caras, ele falando e ninguém, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Os caras estão se lixando para ele. Não tem representatividade. Não tem voz ativa. Não é um dirigente forte. Não é um dirigente temido. Porque tem dirigentes no futebol brasileiro que são fortes, temidos. Tem representatividade, tem voz ativa. Chegam na CBF e falam grosso. E o presidente da CBF escuta. Não é o caso do Marcelo Teixeira. Não é o caso dele. Infelizmente, não é o caso dele. Agora, isso tudo também tem a ver com a deterioração do Santos como instituição, como marca. Tá? O Santos tornou-se um time medíocre nos últimos 5 anos, desde que o Pérez saiu. Desde que o Pérez foi mandado embora pelo Conselho Deliberativo, por conta de usar inadequadamente o cartão corporativo, coisa que o Corinthians também fez agora com o Duílio e com o Adilson Monteiro Alves, e lá os caras estão passando pano. Mas no Santos isso não aconteceu. E resolveram mandar embora o Pérez. Beleza. De lá para cá, meu companheiro, entrou o Roro no lugar dele, o Rueda, que desgraçou o Santos, e agora o Marcelo Teixeira, que segue no mesmo caminho. O mesmo caminho. O mesmo caminho. Não tem diferença nenhuma da administração Rueda para a administração Marcelo Teixeira. Porque, além de eles não serem ouvidos na CBF, além de as pessoas rirem das reclamações, porque o Santos é prejudicado quase toda a rodada. Eu já falei aqui,
Eu já falei aqui, o campeonato de pontos corridos é um toma lá da cá. Um dia você é beneficiado, no outro dia você é prejudicado. Mas no caso do Santos é só prejuízo. Eu citei o exemplo do jogo contra o Vasco também. Foi um absurdo, o Santos perdeu de 6, perdeu. Mas aquele jogo seria outro se aos 30 segundos o Hugo Moura tivesse sido expulso. Ele arrancou o filé do rosto do Tiquinho Soares. Aí, meu companheiro, dois times medíocres, dois timecos se enfrentando no Morumbi com 54 mil pessoas e o Vasco com um jogador a menos. Vocês acham que o Vasco ia ganhar do Santos 6-0? Eu acho que o Vasco nem ia ganhar. Mas o árbitro da partida, como é que ele chama aquele rapaz lá? Esqueci o nome dele. É o cara que foi lá para a FIFA. Não olhou o lance e o VAR também não chamou. Quer dizer, ele estava ali vendo o rosto do Tiquinho arrebentado. Ficou por isso mesmo. Entendeu? Então, o Santos é prejudicado sistematicamente pelas arbitragens nesse Campeonato Brasileiro. Eu não consigo lembrar um lance que o Santos foi favorecido. Eu vi gente dizendo aí que o pênalti do Tiquinho de ontem só foi marcado porque ficou sabendo, né? Porque você tem, inclusive, tem um vídeo aí de leitura labial acho que no Instagram ou no TikTok, eu não lembro, de uma jogada onde o Zé Rafael fala para ele: escuta, o lance no Neymar foi pênalti. Todo mundo viu e a televisão tá falando. Se o cara não ficou sabendo no vestiário, no intervalo do jogo, o Zé Rafael contou para ele. Aí tem gente dizendo que o pênalti em cima do Tiquinho foi marcado porque ele não deu aquele outro. Claro que foi pênalti em cima do Tiquinho. Pô, o cara bateu no tornozelo dele, o pé de apoio dele. Incrível. E a gente, gente que fala sobre o Santos, questionando a penalidade. Bom, eu respeito a opinião das pessoas, mas eu acho absurdo. Claro que foi pênalti. Óbvio que foi. E foi bem marcado nesse caso, ao contrário da jogada anterior. Então, quer dizer, o Santos é sistematicamente prejudicado pela arbitragem. E não acontece nada. Marcelo Teixeira vai... Não é a primeira vez, hein? Já fez outros reclamos. Outros reclamos o Santos fez também em relação à arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Mas não adianta nada. Porque aquilo que eu falei, Marcelo Teixeira não tem representatividade, não tem significado. Não tem voz ativa, não é um dirigente forte, não é um dirigente temido, é um dirigente importante para a CBF. E tudo isso aí, repito, é reflexo dessa deterioração, não sei porque eu estou usando essa palavra, não consigo falar, do Santos como marca, como instituição. É isso. O Rolo começou o processo de desgraçamento do Santos. O Rueda jogou o Santos no buraco e o Marcelo Teixeira não consegue tirar, ao contrário. Está jogando mais ainda o Santos no buraco. Então, quando você ouve alguém falar da marca Santos Futebol Clube, lá na CBF, os caras não estão nem aí, meu. O Santos é respeitado, essa marca aqui, ó, é respeitada fora do Brasil. Vocês veem aí pelas redes sociais, né? Instagram, TikTok, de gente entrevistando torcedores fora do Brasil, especialmente na Europa, e mesmo nesse Mundial de Clubes, perguntando, cita aí um time brasileiro, quais são os melhores times, o time do Brasil que você conhece. O Santos está em quase todas as respostas, quase todas. Agora, aqui no Brasil, as pessoas não ligam pro Santos, não ligam. E os dirigentes fazem o favor de prejudicar ainda mais a imagem do Santos. De que maneira? Principalmente dirigindo mal e porcamente a instituição. Olha a situação do Santos, gente. O Santos está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Tudo porque esse ano de 2025 foi muitíssimo mal planejado. O erro começa na contratação do Caixinha. O erro segue na contratação do Kleber Xavier. Agora que o Santos contratou um técnico bom, a gente já viu o reflexo no jogo de ontem, domingo, contra o Atlético Belo Horizonte. O Santos foi outro time. A gente viu que as 2 semanas que foram concedidas ao Vojvoda por conta da data FIFA foram ótimas. Ele aproveitou. E ele vai ter mais essa semana para preparar o time para o jogo contra o São Paulo no próximo domingo, 8h30 da noite, na Vila Belmiro. Esse jogo vai ser 8h30 da noite, não tem nada a ver com televisão, tá? Porque o São Paulo vai jogar na quinta-feira no Equador, em Quito,
contra a LDU pela Libertadores. Não daria tempo para jogar, não cumpre as 72 horas. Então o que acontece? Eles passam o jogo para 8h30 da noite, para dar as 72 horas exigidas pela lei. Entendeu? Então é por isso que esse jogo vai lá. Vai ser nesse horário. Então, gente, eu fiquei muito entusiasmado, muito feliz, muito empolgado com o Santos que eu vi ontem. Porque foi um negócio que eu falei para vocês já em outros vídeos. Marcar pressão não é simplesmente falar para os caras, escuta, quando eles forem sair lá, marca. Não, você tem que mostrar para o cara, você vai fazer isso, você vai ocupar esse espaço, a pressão vai ser aqui, quem não tiver no lado da pressão tem que fazer isso. Tem que ser estudado, gente. E isso o Santos não fez com Carille, isso o Santos não fez com Caixinha, isso o Santos não fez com Kleber Xavier, e agora passa a fazer de maneira ordenada, de maneira criteriosa, essa marcação, pressão em cima da saída de bola do adversário. Tanto que a gente viu no jogo de ontem, várias vezes, o Atlético ser pressionado e perder a bola. Por exemplo, aquela bola que o Lautaro Dias tomou, acho que foi do Vitor Hugo. Meu Deus do céu. O Vitor Hugo tem 34 anos, o Santos não conseguiu tirar proveito disso. Impressionante. O Neymar, né? Porque ele jogou muito mal. O Neymar. O Lautaro tomou aquela bola do Vitor Hugo, entregou no pé do Neymar e ele furou na cara do gol. Mas é um outro time, mais bem distribuído em campo. Jogou, como eu falei, eu fiz essa leitura no 4-1-3-2. Os 4 backs atrás. Igor Vinícius, infelizmente, tomou o terceiro cartão amarelo, estava jogando bem, não vai jogar contra o São Paulo. Na zaga central, estava o Zé Ivaldo, depois entrou o Frias, Luan Pérez e o Escobar. O Schmidt, tanto é que vocês viram várias vezes, ele bem próximo dos dois zagueiros. A linha de 3, eu achava que ia ser o Zé Rafael na direita e o Vitor Hugo centralizado, mas não foi o que aconteceu. Foi o Vitor Hugo na direita, o Zé Rafael centralizado e o Guilherme na esquerda. E lá na frente ficaram o Neymar e o Lautaro Dias. Então no 4-1-3-2, como eu contei e mostrei para vocês naquele gráfico, tá? Gostei bastante. Espero melhoras ainda para o jogo do próximo domingo, que provavelmente vai lotar a Vila Belmiro. Uma pena esse jogo ser no estádio para 13 mil pessoas. Perdão, gente, esse ar seco aí tá bem complicado. É uma pena esse jogo ser no Morumbi. Ser na Vila Belmiro. Ele não ser no estádio do tamanho do Morumbi, por exemplo. Porque era um jogo para 50 mil pessoas. E o Santos tem aí um lucro de renda aí de 2 milhões de reais. Vai jogar para um lucro aí de 700. Entendeu? Vai jogar para 14 mil pessoas quando a gente poderia ter 50 mil pessoas. Entendeu? Para ter 50 mil. Sendo que até agora o contrato definitivo entre Santos e W Torre não foi assinado. Então não adianta nada o Marcelo Teixeira postar no Instagram dele aquele filminho mostrando como vai ser a reforma na Vila Belmiro. O contrato não foi assinado. Não foi assinado. Enquanto o contrato não for assinado, não tem jeito. Não tem jeito. É que nem você vai alugar ou comprar uma casa ou um apartamento, seja lá o que for. Enquanto não tiver assinado pelas partes, o imóvel não é seu. Ou para aluguel ou para compra. Não é seu. A mesma coisa acontece na Vila Belmiro. Então, o Santos vai continuar jogando nesse estádio, nessa gaiola, que lamentavelmente não é do tamanho do Santos Futebol Clube. Um dia foi importante, foi, hoje não é mais. O futebol mudou. Tudo mudou. Se você vai ficar vivendo no passado, nisso o Pedro Martins tinha razão, quando ele falou, o Santos está muito apegado ao seu passado. Ele está acorrentado ao seu passado. E essa é um dos elos do Santos com o seu passado, a Vila Belmiro. Que somente agora, depois de muito tempo, as pessoas estão pensando em reformar e fazer um estádio. Quando o Palmeiras fez isso há 11 anos, o Corinthians também fez, o Grêmio, o Internacional, o Atlético Mineiro, todo mundo. E o Santos ficou jogando no alçapão da Vila Belmiro. Porque a Vila Belmiro exerce uma pressão enorme nos adversários. O Santos foi rebaixado dentro da Vila Belmiro. A maior vergonha da história do Santos aconteceu onde? Na Vila Belmiro. Então não vem com essa conversa pra cima de mim, tá bom? Pelo amor de Deus, me poupe, tá? Então o Santos vai jogar domingo contra São Paulo, um estádio lotado, vai ter mais essa semana para treinar, aquilo que eu falei. E eu acho que o Santos tem condições de apresentar um rendimento maior ainda. Até porque o time vai ser reforçado. O Roleiser volta. Ah, Sormani não vai jogar o Igor Vinícius. É verdade, vai jogar o Mike. Mas, gente, o Mike é bom jogador. Ele não tá jogando bem? Não, não tá. Mas ele é bom jogador. E o técnico como o Vojvoda
tem tudo para potencializar esse jogador novamente, que jogou muito bem com o Abel. Desaprendeu? Claro que não. Então, ele entra no lugar do Igor Vinícius no lado direito e, muito provavelmente, o Roleiser vai entrar na vaga do Vitor Hugo. E acho que ele vai manter o Schmidt, cara. Eu acho que o resto do time, acho que o time vai ser Brazão, senhor Mano, mas o Brazão não vai ficar de fora, já vou falar sobre isso. Brazão, Mike, Frias, porque o Zé Ivaldo foi expulso, né? Tá suspenso, Frias, ou Duarte, mas eu acho que ele vai sair com Frias. Frias, Luan Pérez, que tá jogando bem, eu fiz críticas a ele, mas eu tô notando, o Luan Pérez está voltando a jogar no ritmo que ele jogou naquela época do vice-campeonato da Libertadores. Então, Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e o Escobar. Eu acho um absurdo as pessoas ainda questionarem, quando eu falo pessoas, é o santista de maneira geral, o torcedor, o pessoal da mídia. Eu acho um absurdo questionar o Escobar. O Escobar, ele é muito bom na marcação, ele é bom atacando também. Ele é melhor que o Souza em todos os sentidos. O Souza é muito inferior a ele? Claro que não. Tá aqui, ó. Tá aqui. E vou ser sincero pra vocês. Eu, se fosse o Santos, se aparecer uma proposta, eu venderia o Souza. Porque o Escobar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só pra ver aqui, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Quero ver quantos anos tem o Escobar. Escobar, lateral, Santos. Vamos ver. Quantos anos tem o Escobar? Tá, Escobar, tá o Gonçalo Escobar, futebolista. Ele está com 28 anos. 28 anos, gente. Esse é um lateral para no mínimo mais 3 anos. No mínimo, para a gente ficar sossegado. E aí o Santos podia perfeitamente vender o Souza e fazer. Mas não. Quando eu falo vender, é vender. Não é entregar, que nem o Santos fez em relação ao Lucas Meirelles. O Santos tem um lateral hoje. E tem um outro menino na base que é excelente, que é o Vinícius Lira. Excelente, que eu acho melhor que o Souza. Mas o melhor lateral que o Santos tem hoje é o Escobar. Tá? Bom, eu já falei isso pra vocês. Eu sei que alguns de vocês não acham isso e eu respeito, evidentemente, tá? Então, Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez, Escobar. Schmidt, aí a linha de 3 na frente, tá? Roleiser, Zé Rafael e o Guilherme. E lá na frente, o Lautaro e o Neymar. Entendeu? Lautaro e o Neymar. A gente viu no jogo de ontem, você vai dizer, Sormani, mas você não reclama sempre do Roleiser jogar aberto, tem que ficar perto do Neymar? Pois é, ontem o Vitor Hugo teve muita liberdade de movimentação, porque havia a troca de posição entre os atletas. Quando ele saía da direita, alguém caía ali. Então isso é muito importante, esse trabalho que o Vojvoda vem fazendo. Essa movimentação para o time não ficar estático e facilitar a marcação do adversário. O cara não sai dali, o cara sabe o tempo inteiro que o cara está ali. Quando você começa a se mexer, você tem que ficar prestando atenção para saber quem é que vai cair no seu setor. Isso é importante. Então, o fato de o Roleiser fazer parte dessa trinca de meias, Roleiser, Zé Rafael e o Guilherme, isso não significa que ele vai ficar o tempo inteiro ali fazendo isso. Não, claro que não. E nem correndo atrás de lateral. Não vai fazer ele o tempo inteiro. Então, essa entrada no Roleiser será muito importante. E queria falar também sobre o Lautaro. Gostei muito do jogo dele ontem contra o Cruzeiro. Muito. Se movimentou demais. Agora, precisa ter presença diária. Fez a marcação legal, deu bote, abriu espaço, o Neymar se aproveitou, não teria que se aproveitar daquilo, mas perdeu 2 gols. Mas tem que fazer gol. O Tiquinho, embora não tenha essa movimentação, essa mobilidade do Lautaro, é um cara que é mais de ofício de centroavante. Sormani ficou muito tempo sem fazer gol. É verdade, você tem razão. Mas você vê que ele sabe fazer ali o pivô. Ele é grandão, ele segura a bola. Dificilmente o Tiquinho perde uma bola. Mas enfim, eu acho que nesse momento, se o Tiquinho se recuperar, e com o Lautaro, o Santos, quem sabe, fica bem servido aí na posição. Entendeu? Gente, outra coisa, voltando ali ao adversário do Santos, o São Paulo. O São Paulo vai jogar então, como eu falei para vocês, na quinta-feira, lá no Equador, viagem de 5 horas. Vai chegar na sexta-feira à noite, no Brasil, logo depois do almoço. Na sexta. Vão descansar, vão treinar sábado e rumam para Santos para concentração no sábado à noite para o jogo de domingo à noite contra o Santos. É o São Paulo que vai chegar muito cansado.
Com certeza. E o São Paulo está na Libertadores, sabe, com a vontade, com uma gana de ganhar a competição gigante. Gigante. E aí na outra quarta-feira, perdão, na outra quinta-feira, não nessa, porque nessa quinta-feira agora é dia... Deixa eu ver aqui de novo aqui o calendário. Quinta-feira agora é dia 18. Na outra quinta-feira, dia 25, o São Paulo volta a jogar contra a LDU pela Libertadores, na partida da volta. É um bom tempo, vai jogar contra o Santos domingo à noite, tá? Aqui no Brasil mesmo, volta para São Paulo, embora seja um jogo fora, é um jogo próximo, né? Santos e São Paulo, do lado. Volta para São Paulo, descansa, pode pegar uma folga segunda-feira, treinar. Terça, quarta e quinta faz o jogo. Mas pode ser que o Crespo, que é técnico do São Paulo, poupe os jogadores desse jogo domingo contra o Santos. É possível. O Santos pode tirar proveito? Tem que tirar, óbvio. Óbvio. Ah, o São Paulo tem um grande elenco? Não tem um grande elenco. Quem sai, o que vai entrar no lugar, pode substituir a altura? Pode. Mas não é o titular. Não é o titular. Então, pode ser que o São Paulo jogue com um time alternativo domingo à noite contra o Santos na Vila Belmiro. Especialmente se ele conseguir um bom resultado contra a LDU. Ou um empate, ou se perder, se for que seja um gol de diferença. Se ele ganhar, então, pô, aí é que os caras vão tirar o pé do freio. O pé do acelerador. Entendeu? Aí que eles vão tirar o pé do acelerador. Tá bom, gente? Então é isso. Tinha mais coisa para falar para vocês, viu? Queria até falar sobre uma declaração do dirigente português, Luiz Campos, do PSG, sobre o Neymar, que o Luiz Henrique teria mandado ele embora, etc e tal. Mas vamos guardar isso aí pra gente falar amanhã, tá bom? Amanhã a gente comenta esse assunto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Se não deu like, dê o like. Se não ativou o sininho até agora, ativa o sininho. E se não hypou, aproveita. Dá uma hypada lá agora, tá bom? Até mais.